Aló, Malejem. Yohanan para Punto Breslev. Hoy vamos a hacer un video en portugués, hablando a mis hermanitos, los descendientes de los Anusim y su regreso. La zángana Inquisición Católica perdió sus dientes. Perdió sus dientes. Miles y miles de mis hermanitos, los descendientes de los Anusim, están haciendo regreso. Están abandonando la razón de su violación y están haciendo un regreso. Es increíble. Está profetizado en el libro de Abdías Ovadia, como se dice en hebreo, que los descendientes de Sefarad, que es Portugal, España, van a hacer un regreso a la tierra santa de Israel. Hoy en día, miles y miles de ellos están renunciando a la razón de su violación. Jesús, Nuevo Testamento y todas esas cosas que le forzaron a nuestros antepasados y están haciendo un regreso. Es posible, es posible. Está pasando en Brasil, Baruch Hashem, con el rabino Ventura, una persona de alta calidad que respeto mucho. Está pasando en Portugal, está pasando en muchos países de Latinoamérica, en Estados Unidos y obviamente en Eretz Israel. El regreso está pasando. La Inquisición perdió los dientes. Ya no te puede morder. Años atrás, si un descendiente de los Anusim quería hacer un regreso, tenía el riesgo de muerte segura. Hoy en día pueden hacer un regreso. Un llamado que regrese mi hermanito. Lo estamos esperando, lo necesitamos. Que tú con mi amigo Yosef Arye, que va a hablar unas palabras de Jesús para nosotros en portugués. Kadima, Habibi, acércate al micrófono. Shalom Aleichem, como estão todos? Bom, eu não sei muito bem o que dizer hoje como Rizuk no vídeo de Yohanan, mas é sempre um prazer estar junto com ele falando sobre o retorno e a importância do retorno dos Bnei Anusim. É incrível ver o número de pessoas que estão cada vez mais se conscientizando de suas raízes, né, da sua ancestralidade, e quando isso acontece a pessoa não sabe muito bem o que fazer, qual caminho tomar, como começar, etc. E medo, medo. Muitos têm medo, né? Terror, não medo. Muitos têm muito medo de assumir novamente essa identidade judaica. Bom, é algo enraizado, né, vamos dizer, no DNA da pessoa, porque 350 anos de Inquisição. Persecução? Não, até hace pouco, nos 80, a Inquisição cerrou as portas. A duração, né, quanto tempo a Inquisição durou, não é? Então isso ficou muito gravado na psique dos descendentes. Temor gravado. Sim, a pessoa tem medo de retornar, tem medo de expor sua fé. La situación también es que uno tiene que abandonar el camino que le forzaron tomar. Lech lecha. Sim, é preciso tomar uma atitude. Se a pessoa descobre a sua ancestralidade, ou se algum parente falou, né, os pais, ou uma avó, um avô disse alguma coisa sobre serem judeus ou descendente de judeus. E tem essa fogata, não um foguito. Exato, exato. E tem essa vontade, essa chama de retornar. Precisa entender que as duas coisas não podem existir. Quer dizer, estou falando de casos onde a pessoa de repente abraçou de fato a religião católica, cristã, o que seja, e aí quando se descobre essa ancestralidade judaica, que muitas vezes os parentes mesmos contam, né? Falam para a pessoa, olha, nós somos na verdade judeus da Espanha ou portugueses, mas as duas coisas não podem existir. A pessoa precisa tomar uma atitude, qual religião seguir, não é? Eu estou falando isso porque uma das coisas mais horríveis que pode acontecer são
é aquela opção em que a pessoa fala, bom, eu sou judeu messiânico. No, son cristianos reempacados. Es cristianismo reempacado. Exato, então... Y esa es la otra atadura Exacto. para la razón de la violación Exato. de sus familiares. Exacto. Sus familiares fueron forzados, oye, un engaño, Exato. un disfraz. Exato. Bom, a pessoa tem logicamente seu direito de decidir o que ela quer da vida, não é? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se você sabe dessa sua ancestralidade e você deseja retornar, mas você não quer deixar a religião que foi imposta e você também quer seguir essa nova informação que você descobriu, eu acho que é extremamente importante decidir qual que você vai seguir, para não seguir as duas. Para seguir la verdad. Para seguir a verdade, porque a verdade, então, é que se seus pais disseram isso, se seus avós te contaram isso, ou se por outros meios você descobriu a sua ancestralidade judaica, nós estamos falando de Bnei Anusim, nós estamos falando de descendentes de Bnei Anusim, então isso foi imposto. Violación contra su voluntad. Foi contra a vontade. Un judío kasher no cree en eso. Exatamente. Então, Y por eso fuimos forzados. exato. Esse é o caminho a se seguir então. Então o que você precisa fazer primeiramente uma escolha. Limpar-se, né, do que não... Toda esquina de tu alma, de tu vida, de tu casa, de todo lado. Sim, porque novamente, muitas pessoas que sabem conhecem a sua ancestralidade, no fundo elas vivem um cristianismo falso. Né? Elas vivem um cristianismo muito raso, não vão a uma igreja, não participam da vida católica ou cristã, o que seja. E agora, se ela descobriu isso, então ela precisa tomar uma atitude, precisa limpar. Já que você não participa disso e essa é a sua ancestralidade, é muito justo que você retorne, mas que você retorne na forma correta, que você siga um caminho só, né? É muito importante. Ser valiente, dá miedo. Ser valente, muito valente, não é? Para poder tomar decisão, tomar coragem de viver como seus ancestrais viviam. Pero lo más rico, vivir como los ancestrales, de saber que él está haciendo orgulloso a tu antepasado. Cuando Sí, dicen, wow, mi hijo es judío kasher. Isso é muito importante porque esse é o shoresh, isso é o que você é. La raíz. Essa é a sua raiz. Então você precisa, se a pessoa não quiser, ok, a gente pode entender isso. Agora, se a pessoa quer retornar, ela conhece sua ancestralidade, mas ela quer ficar nos dois, no meio do caminho, isso é uma coisa horrível que pode acontecer, porque, novamente, a pessoa, isso foi imposto e continua sendo imposto, porque você não larga nenhum nem outro, você não abraça um 100%, mas não quer largar o outro também, né? Então continua sendo imposto, você continua sendo violado. Cuando una persona consciente de sus antepasados fueron violados, Sim. y dicen, voy a continuar con los dos mundos, y se van tal vez un movimiento falso. Sim. Están los nazratim, están los mesiánicos, ahora hay un movimiento católico también de regresa a las raíces hebreas. Son payasos, Sim. es una mentira. Sim. Tienen que seguir la verdad, abortar todo. La mejor venganza que podés darle a tus antepasados es ser judío kasher, sin la payasada de cristianismo, sin el Nuevo Testamento, sin nada, solo tú y Hashem. Y es la mejor venganza. Sim, e essa é a base, não é, da religião judaica, e também porque a religião judaica não é só, o povo judeu não é só uma religião, também é um povo, não é? Então a base da religião judaica e a base de crença desse povo chamado povo judeu é muito explícito, muito claro no Shema Israel, não é? Hashem Echad. Hashem é uno. É só um. Você não pode acreditar
outras coisas mais, uma trindade. Triunidad, dicen Trinidad, Triunidad, y comienzan a confundir. Confundir as coisas. Te confunden porque no quieren que sepa la verdad. Cambian palabras. Agora, Yohanan, o retorno também dessas pessoas faz parte do plano divino, né? Sim. Faz parte da era pré-messiânica. Sí. Se você fica abraçando as duas coisas, se você não se limpa 100%, se você não retorna 100% às suas raízes, você não está ajudando o processo. Y no está regresando. Não está regressando. Está imaginando y está dilatando el proceso de la Geulá, de la redención. Veja como é importante fazer o processo certo, então. Ahora, obviamente en Brasil es muy difícil, casi imposible, el regreso. Está el rabino Ventura que está ayudando. Nosotros estamos tratando también de ayudar. No se olviden de suscribirse al grupo WhatsApp de Punto Breso en portugués, muy importante, pero queremos ayudar. La redención ya está. Ya estamos unos pasos, pero bien cerquita, a los fines. Y mis hermanitos Anusim son necesitados y tienen que salir corriendo, abandonando la razón de su violación, abortando toda idolatría que se le impuso a tu antepasado. Estamos esperándolo, es importante para los ojos de Hashem. É importante para Hashem, absolutamente, é o plano de Hashem. Sim. E é importante o retorno dos Bnei Anusim para o povo judeu, é muito importante para o povo judeu. Sim. Muito importante para o povo judeu. Imagine só quantas pessoas que descendem hoje de Bnei Anusim e que estão perdidas, e que muitas sabem, né, da sua ancestralidade, mas que estão perdidas, vamos dizer, na América Latina, não é? Porque a gente sabe que há Anusim em outros lugares do mundo. Sí. Portugal, Europa, Estados Unidos, en Canadá, en todos lados están los portugueses, no solo, Sim. No solo en Portugal. Não só em Portugal, que está na Europa, mas vamos considerar apenas então a América Latina. É um número enorme. Sim. Recentemente eu estava lendo uma matéria em um jornal israelense que começaram a fazer estudos genéticos de latinos e a conclusão que chegaram é que o número é muito desproporcional. O número que se imaginava de descendentes de judeus que foram para a América Latina era um número muito aquém da realidade. O número real mesmo é um número muito maior. Uhum. Não é? Bom, isso faz muito sentido, porque o fato é que muitos Anusim naquela época, né, quando começaram a povoar, a colonizar a América Latina, Brasil e toda a América Latina também, muitos judeus conseguiram escapar de Portugal de forma clandestina. Uhum. Não é? Então, muitas vezes os papéis, tanto quanto difícil chegar traçar isso através de documentos, porque foi feito basicamente debaixo dos panos, como se diz no português brasileiro. Bom, e se fizeram debaixo dos panos, significa que o número realmente é muito maior, porque o que você sabe, o que se sabe, são, por exemplo, no Brasil se sabe, por exemplo, que determinada família vem de Bnei Anusim. Sim. Quando você depara com um cristão novo que tentou, vamos dizer, 250, 300 anos atrás, esse cristão novo tentou conseguir um cargo público, por exemplo. Era impossível, caso. E era impossível porque ele não tem sangue limpo. Uhum. E foi negado. Sim. Então, e o motivo de ter sido negado é justamente porque ele tem sangue judeu. Aí você descobre. Também uma coisa aqui interessante, os cristianos novos não tinham permiso casar-se com outros, com cristianos viejos, solo com cristianos novos. Sim. Así que ajudou a preservar. Sim. Sin querer queriendo, fue una estupidez de la Inquisición que es nuestra ventaja. É verdade, mas depois, mais tarde também eles descobriram, né, que isso o tiro estava saindo pela culatra, isso não estava funcionando, então eles começaram a pera lá, a gente precisa permitir que os cristãos novos se casem
com os cristãos velhos para poder fazer de fato com que eles se mantenham na religião cristã. Não é? Pero ya no tienen dientes. Não, já era tarde demais. Porque Se le caían los dientes a la Inquisición. Sim, já era tarde demais, Baruch Hashem. Porque, porque as famílias já tinham se acostumado a manter-se dentro das próprias famílias, casando entre poucas famílias. Sim. Justamente bom, primeiro, claro, porque elas sabiam que tinham a sua ancestralidade judaica. No tenían que explicar sus prácticas. Exato, não precisava Isso é ficar muito explicando. importante. Então elas continuavam a se casar entre elas. O outro motivo é claro, porque elas não tinham a permissão para casar com cristãos velhos. Não é? É algo que precisa pesquisar melhor, mas eu já li também sobre isso, que muitos cristãos antigos, cristãos novos, aliás, tinham o desejo de casar-se com cristãos velhos para poder limpar o sangue, claro, para poder fugir da Inquisição, não ser mais alvo da Inquisição. Não é? Mas, de novo, isso não era permitido. Né? A igreja não permitia que o cristão novo se casasse com o cristão antigo, cristão velho. Sí, Baruch Hashem. Pero hoy en día se puede hacer regreso, eso es lo importante, se puede hacer regreso. É verdade. E tem outra curiosidade também. Bom, se a igreja durante muito tempo não permitiu o casamento de cristãos novos com cristãos velhos, isso significa que muitas comunidades hoje ainda na América Latina, principalmente lugares mais remotos, não é? Dos países, por exemplo, no Brasil, alguns lugares no Nordeste do Brasil, significa que houve essas comunidades, elas estão isoladas numa cápsula do tempo. Elas ainda continuam basicamente se relacionando cristão novo com cristão novo, entende? Isso traz uma questão, isso traz a seguinte questão, para responder à pergunta, quem é judeu? Sim. Não é? Então é bem provável que haja muitas pessoas de sangue pura judeus de acordo com a Halachá. Sim. Não é? É muito provável. A gente sabe de casos de pessoas que foram fazer a árvore genealógica e descobriram que a linha materna, que é o que define ser o judeu, nascido de uma mãe judia, e essas pessoas descobrem que a linha materna não foi quebrada. Sim. Então elas continuam de fato judias. Yo tuve un sueño años atrás de que yo veía que Hashem había preservado miles y miles de libros escondidos. Después de muchos hitbot de plegaria personal, vi que los venían sin preservados. Wow. Y eso es verdad. La familia desconocía tal vez, sus uniones eran permitidas del Creador para mantener la línea pura en el camino. Y hoy en día pueden regresar. Vamos a hacer mucho más videos sobre esto, Besat Hashem. ¿Unas palabras finales? Deixem seus comentários aí embaixo. Suscríbase al WhatsApp. Isso, se inscrevam no WhatsApp do grupo Emuná Português. Ponto Breslev. Ponto Breslev Português. E também temos o Instagram, @.breslev. Y vamos a tener un Facebook también. Facebook, yes. Yosef Ari es el que está haciendo todo esto en portugués. Está corriendo los grupos. Tiene que tener Hizuk. Que veamos muchos de nuestros hermanitos regresando. Exatamente. Quem tiver casos de família que conhecem, não é, a sua ancestralidade, acho importante dividirem isso com a gente. Escrevam aí nos comentários, olha, minha família disse isso, etc e tal. Pesquisar sobre a sua família é muito importante, trazer mais coisas à tona, é muito importante. Escrevam aí abaixo para a gente saber depois. Regresen, lo estamos esperando. Um abraço, tchau. Shalom Aleichem, Kol Tuv.